Bom, pessoal, tem alguns recados. Agora, rapidinho, antes de eu convidar o nosso... Antes de eu chamar, né, o nosso primeiro preletor dessa noite. Quero só lembrar a vocês, todo mundo na recepção recebeu uma pulseirinha. Algumas, pulseirinha, ela tem um fechamento de segurança, como é que é bom, né? que se você pode ser. fechar muito depois, você não vai conseguir abrir. Tá louco, então, né? deixe como está para você não ter problema depois para você tirar ela. Outra coisa, essa pulseirinha, ela também serve para amanhã. Então eu peço para vocês que continuem com a sua pulseirinha, tá bom? Pelo menos até amanhã, para você que vai vir, para você não perder, né, ela e para você não tiver que jogar fora a sua pulseirinha. Outro aviso, lá no início, né, lá na entrada da igreja, vocês perceberam que tem 2 painéis que vocês podem tirar foto. Então, no final da nossa conferência, né, na sessão de hoje, você pode estar ali na entrada, né, tirando foto para você, né, @inconformadosSM, se você quiser marcar a gente, tá bom? Por favor, marque a gente. Outro anúncio é a questão, né, vocês estão vendo, nós estamos com as nossas câmeras aqui, nós estamos gravando, né, as nossas sessões da conferência. A gente não está transmitindo ao vivo, então depois a gente vai disponibilizar esse link para vocês poderem compartilhar também com o pessoal da igreja, familiares, enfim. Outro anúncio, né, o leite, o alimento que você já trouxe hoje, não precisa trazer amanhã, tá bom? É só trazer hoje mesmo, ou quem for vir amanhã, só na primeira sessão, tá? Não precisa trazer outro alimento amanhã. Mais um anúncio. Ao final da nossa programação de hoje, e entre todas as sessões, vai ocorrer a nossa cantina, tá bom? Hoje à noite, na hora que acabar a nossa sessão de hoje, vocês podem se deslocar ao fundo, né? Só seguir aqui o corredor, que nós preparamos um cardápio especial. Cachorro quente hoje? É isso mesmo? Cachorro quente, né? Temos cachorro quente ali, preparado. Precinho, camarada, né? Precinho bem baratinho mesmo. Então, participe conosco ali do momento de comunhão, para a gente se conhecer também, conhecer a galera que está aqui presente, para a gente conversar um pouco com vocês. E por último, mais um aviso, né? Na recepção, se você não recebeu uma cartinha, o pessoal quer entregar uma cartinha com o seu nome, tá? Todos vocês que fizeram a sua inscrição tem uma cartinha, e para você também que não fez, também tem uma cartinha, tá bom? Então, se você não recebeu na recepção, só procurar aquele povo bonito, faz assim, gente, de novo. Aquele povo bonito ali, ó, procurar eles que eles vão entregar uma cartinha para vocês. Tá ok? Então, sem mais delongas, gente, eu quero convidar o nosso preletor dessa noite. Receba com muito carinho o nosso líder do Ministério de Jovens e Adolescentes da Igreja Evangélica Congregacional de Mococa, Luca Bianconi. Então, gente, vamos orar pela vida dele, para que ele seja usado como instrumento do Senhor. Estenda suas mãos em direção ao Luca. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eis aqui o teu servo, usa a vida dele nessa noite, ó Pai, que ele seja usado como instrumento do Senhor, ó Pai, e que, ó Deus, que através da tua mensagem, do teu evangelho, Pai, que vidas possam ser ganhas a Ti, ó Deus, que pessoas possam entender e compreender as suas verdades, e que em nome de Jesus, ó Pai, que nós possamos ver a manifestação do Teu Espírito Santo aqui neste lugar. Assim eu oro, te agradeço, em nome de Jesus, amém. Boa noite, sejam todos bem-vindos. É uma alegria estar com o nosso povo aqui e o povo de fora, que também é parte do nosso povo, né? A gente tem algumas igrejas aí, o Lucas já citou no começo, algumas que ele também não falou, mas a gente sabe que está aqui. Então sejam todos bem-vindos, né, para esse evento. A gente espera que vocês estejam aqui amanhã também. E, para a gente começar, eu queria falar um pouco sobre essa palavra que está escrita aqui, né, que é a palavra que vocês mais ouviram falar sobre essa conferência, a palavra Maranata. Pode ser que
boa parte aqui, como nós temos algumas igrejas reunidas, pode ser que boa parte das pessoas aqui já ouviram falar sobre essa palavra, sobre o que ela significa, mas eu sei que tem alguns visitantes aqui também, né? Ou então, mesmo aqueles que já ouviram falar, não sabem direito o que significa, ou da onde vem essa palavra. E essa palavra, então, Maranata, ela tem uma origem aramaica, ou seja, era a língua falada pelos judeus, e essa palavra vem de lá, e ela significa vem, Senhor. É o que as meninas cantaram aqui, né? Vem, Senhor, ou então o nosso Senhor vem, o nosso Senhor virá. E mesmo ela tendo origem aramaica, ela continuou sendo usada depois entre os cristãos mesmo que eram gentios, né? Então, essa palavra ela começou a fazer parte do vocabulário da igreja. Isso aqui começou a ser uma oração. Isso aqui começou a fazer parte da liturgia dos cultos daquela época. Então, assim como a gente faz algumas orações específicas de agradecimento, pedidos para Deus, a igreja antigamente costumava orar, Maranata. Eles costumavam dizer entre si, entre eles, né? A igreja dizia uns para os outros Maranata, e eles diziam para Deus Maranata, vem, Senhor Jesus. E essa palavra, esse termo então, que é o termo específico aqui da nossa referência, é o tema que nós vamos tratar hoje e amanhã, é uma referência à segunda vinda de Jesus. Como cristãos, nós acreditamos que Jesus já veio ao mundo, já veio a este mundo. Jesus já foi visto como nós estamos sendo vistos aqui, uma vez, aqui na terra. Ele veio, morreu numa cruz, ressuscitou e foi de volta para o céu. Mas antes de ir, ele prometeu que irá voltar. E essa palavra, então, esse termo, Maranata, é uma referência a essa segunda vinda de Jesus. Quando a igreja do primeiro século orava, cantava, clamava Maranata, isso expressava o desejo do coração deles. E nós, como cristãos, também temos que ter o mesmo desejo. Orar, dizer essa palavra deve expressar o desejo mais profundo do nosso coração. Que o Senhor venha, que o Senhor volte logo, que o Senhor venha nos buscar. Essa deve ser a expressão do maior desejo da vida de um cristão. Mas a pergunta que eu quero fazer, algumas perguntas, para a gente iniciar e ler o nosso texto, obrigado, quem já ouviu falar sobre Maranata, né? Algumas pessoas aqui que são de igreja, ou então quem está ouvindo pela primeira vez, será que a gente, qual que é o impacto que isso causa na nossa vida? A gente fala, Senhor vem, e um dia Ele vai vir mesmo, mas eu não sei quando. E qual que é o impacto que isso causa hoje na minha vida? Será que no meu dia a dia, no meu trabalho, na minha faculdade, na minha escola, no estágio, quando eu estou lá no meio da minha família, será que eu lembro disso? Será que eu lembro da promessa de Jesus? Enquanto o mundão está acontecendo aí, a gente está lá trabalhando todo dia. A gente vem no culto domingo à noite, a semana começa. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado descansa um pouco, domingo descansa, vem para a igreja, segunda. Será que a gente lembra? Jesus vai voltar. A gente chega na igreja, alguém fala aqui, que nem as meninas fizeram, Jesus vai voltar, a gente fala amém, Ele vai mesmo. Mas e no dia a dia? O que isso gera na gente? Não foram poucas as vezes que a minha ficha caiu. Eu lembro de algumas ocasiões, assim, de eu estar trabalhando, ou então eu estar sofrendo com alguma coisa aqui, sabe, alguma situação, ou mesmo feliz com alguma coisa que aconteceu comigo, e eu falar, nossa, Jesus vai voltar. Sabe, uma coisa que eu estou na igreja desde criança, eu sempre ouvi, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. E eu sei disso, eu creio nisso, mas vira e mexe, cai a ficha, nossa, Jesus vai voltar. E aí? Eu quero convidar vocês então a abrir suas Bíblias em 2 Pedro, capítulo 3. A partir do versículo 1, a gente vai ler o capítulo todo.
Amados, esta é agora a segunda carta que lhes escrevo. Em ambas, quero despertar com estas lembranças a sua mente sincera, para que vocês se recordem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento do nosso Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando segundo as suas próprias paixões. Escarnecedores zombando e seguindo as suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra, esta formada da água e pela água. E pela água, o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra, que agora existem, estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam essas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Tenham em mente que a paciência do nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu, com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Senhor Jesus, Senhor Deus, Pai, nós queremos orar pedindo que o Senhor abra os nossos corações, Pai, que o Teu Espírito Santo leve essa palavra, Deus, que eu creio que vem do Teu coração aos nossos corações, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. No primeiro versículo que a gente leu, capítulo 3, Pedro fala que essa é a segunda carta que ele escreve para esses destinatários, para essas pessoas que estão recebendo a carta. E se a gente ler lá no primeiro capítulo, ele fala para quem ele está escrevendo, ele diz: a todos aqueles que receberam a fé no nosso Senhor Jesus, mediante a sua justiça. Então Pedro está falando aqui com todos aqueles que têm fé em Jesus. Ele está escrevendo essa carta para todos os cristãos daquela época. E os cristãos daquela época, eles estavam não sendo ainda perseguidos oficialmente pelo governo de Roma, mas eles já estavam sendo hostilizados. O palco da perseguição já estava sendo montado. Eles já estavam quase decretando a proibição do cristianismo. O pessoal já estava começando a ser hostilizado, eles já estavam começando a se dispersar. E no meio disso tudo, ainda existiam alguns falsos mestres que surgiam no meio da igreja. Algumas pessoas que pregavam doutrinas diferentes daquelas que os apóstolos tinham pregado. Algumas pessoas que pregavam doutrinas de outros assuntos, de outras filosofias. Então o povo naquela época estava tendo sua fé abalada no sentido de que as pessoas tentavam barrar o cristianismo, as pessoas tentavam fazer cessar essa religião, essa fé. E eu pergunto, será que hoje também é assim? Talvez a gente não seja perseguido como eles eram. A gente não é jogado para os leões. A gente não corta a nossa cabeça por aí, eu digo aqui no Brasil, né? Por enquanto. Mas quantas vezes, né? E Pedro, o próprio Pedro, o apóstolo Pedro, nessa carta que ele vai dizer, olha, virá o tempo em que os falsos mestres ainda vão aparecer cada vez mais. E a gente está nesse tempo. A nossa fé
o cristianismo cada vez mais sendo alvo de pessoas que querem descredibilizar, barrar o cristianismo, zombar do cristianismo, zombar da nossa fé. E o objetivo de Pedro, então, do apóstolo Pedro com essa carta, ele diz ali no versículo 1 e 2 que a gente leu, é trazer a memória daquele povo, refrescar a mente deles. Olha o que ele diz, em ambas quero despertar essas lembranças, a sua mente sincera, para que vocês se recordem das palavras proferidas pelos profetas, pelo próprio Jesus e pelos apóstolos. Então Pedro, ele traz aqui um alerta para a igreja daquela época e para a igreja de hoje, para as pessoas daquela época e para as pessoas de hoje. Ele traz um alerta tão importante, que é um assunto pregado em toda a história. Olha o que ele diz, algo que era pregado pelos profetas, por Jesus e pelos apóstolos. Então é algo que sempre foi pregado. E que alerta é esse? O fim dos tempos. Pedro alerta a igreja, Pedro alerta o povo sobre o fim dos tempos. E para começar, ele começa dizendo, ali no versículo 3, antes de tudo, saibam que nos últimos tempos surgirão escarnecedores zombando da fé e seguindo as suas próprias paixões. Como eu falei, quantas pessoas hoje não zombam da nossa fé? Não estou fazendo aqui um vitimismo, dizendo que a gente sofre, porque se a gente for comparar, sofrer no sentido de uma perseguição física, ainda, né, se a gente for comparar com tantos países, que você pode ver lá naquele quadro, lá no fundo, ó, tantos países que são perseguidos, em que o cristianismo é proibido, mas hoje as pessoas zombam da nossa fé. Muitas pessoas não querem saber dessa história de que Jesus, acham a maior besteira de que Jesus morreu numa cruz, ressuscitou, vai voltar. Essa é a maior besteira para quem não tem fé. E no fim dos tempos também, os homens viverão seguindo as suas próprias paixões. O que é isso, seguindo as suas próprias paixões? Eles serão entregues ao pecado. Viverão de uma forma que eles acham que está bom. O que der na telha, o que tiver vontade de fazer, eles vão fazer. E é isso que a gente vê hoje em dia. Tantos tipos de ideologia, porque as pessoas acham que tem que ser de um jeito, é de um jeito. Tantos tipos de pensamento, porque as pessoas acham que tem que ser assim, e elas fazem, e elas vivem. Então, nos últimos tempos, as pessoas terão atitudes e palavras contra essa fé, no seguinte sentido: o que houve com a promessa? É o que a gente vê aí no versículo 4. O que houve com a promessa da vinda de Jesus? Desde que os antepassados morreram, tudo continua igual. Então a ideia de quem não tem a mesma fé que nós temos é: mas que promessa é essa de que Jesus vai voltar? Faz 2000 anos que está tudo igual, sem contar os anos passados ainda, está tudo igual. Cadê Jesus? Não vai voltar? Mas esses homens, essas pessoas, elas se esquecem, ou simplesmente ignoram, ou seja, não sabem. Elas não sabem que pela palavra Deus criou o mundo, pela mesma palavra Deus destruiu o mundo, e pela mesma palavra Ele prometeu que vai destruir mais uma vez, quando Ele voltar. É exatamente isso. Em Gênesis a gente vê a criação. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Pela palavra Deus criou o mundo. Um pouco mais para frente na história, o povo estava totalmente entregue ao pecado, todo mundo desagradando a Deus. E pela palavra, daqui 7 dias farei chover e destruirei todos os seres que eu fiz. Na história de Noé. E pela mesma palavra, Ele prometeu que vai voltar. Prometeu que esse mundo que nós estamos vendo aqui será destruído. Quero ler com vocês Marcos capítulo 13, versículo 24. Naqueles dias, após aquela tribulação, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz.
as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos e reunirá os seus eleitos dos 4 ventos, dos confins da terra até os confins do céu. Aprendam a lição da figueira: quando os seus ramos se renovam e as suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem estas coisas acontecendo, saibam que ele está próximo às portas. Jesus dizendo: eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Durante toda a história do mundo, Deus deu tantas palavras para o povo, Deus deu tantas palavras para a humanidade, e vocês sabem quantas delas falhou, quantas delas ele deixou de cumprir? Nenhuma. Deus nunca deixou de cumprir nenhuma das suas promessas. Jesus não deixou de cumprir nenhuma das suas promessas, tantas já se cumpriram. A Bíblia diz que ele Deus não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Se ele prometeu que tudo será desfeito, e que ele voltará para nos buscar, esperem, porque ele vai voltar. Se Deus promete, a conta é dele, é ele que paga. Ele prometeu, ele não volta atrás. Ele não se arrepende, ele não mente, ele não é fraco a ponto de não conseguir alcançar o objetivo dele. Se ele prometeu que um dia virá com grande poder e glória nas nuvens, reunir os seus eleitos dos 4 cantos da terra, ele voltará, ele cumprirá essa promessa. Ainda que zombem, ainda que digam que, mas quanto tempo faz que ele já prometeu e eu não vejo nem sinal? Quanto tempo faz que ele já disse isso e nada muda? Nada muda. Quantas vezes as pessoas já falaram: no ano tal vai acabar o mundo, no ano tal Jesus vai voltar, no dia tal, e cadê? Ainda que digam isso, nós que temos fé nesse Jesus que nós estamos pregando aqui, nós podemos ter plena certeza e convicção de que um dia o nosso sofrimento acabará, o pecado cessará, os desejos pecaminosos, as tentações, as provações, tudo passará, tudo chegará ao fim, e todos os santos, todos os cristãos, todos aqueles que creem em Jesus, serão levados para um lugar de eterna satisfação, de eterno prazer em Deus. Eu falei para vocês que algumas vezes já aconteceu comigo de eu lembrar, Jesus vai voltar, e isso é real, e eu lembro, nossa, que alegria, porque eu tenho família, algumas pessoas que moram distante. Eu tenho o Pedro, tá ali, ele mora em Sorocaba. Eu tenho o Mateus, meu primo mora lá no Mato Grosso. Eu tenho o Miguel, estava na Bolívia. Eu tenho uns primos assim que eu amo muito, minha família, que graças a Deus são todos cristãos, todos têm a mesma fé que eu. E aí eu lembro, eu já falei para eles nessa viagem que a gente estava agora, eu falei, nossa, eu ficava pensando, eu tenho esses primos que eu amo tanto, tanta gente, tantos amigos, que moram fora, que mudaram de vida, tiveram que sair, e a gente não tem tanto contato nessa vida, mas Jesus vai voltar. E essas pessoas que têm a mesma fé que eu vou viver com elas para sempre. Vocês têm noção disso? As pessoas que nós conhecemos aqui na terra, que nós compartilhamos, mas a gente não tem muito tempo, não tem muito convívio aqui na terra. Quando Jesus voltar, nós seremos reunidos. As pessoas que já se foram do passado, nós encontraremos. Essas pessoas aqui da Bíblia, nós encontraremos. E melhor do que tudo isso, eu vou amar estar com você, mas melhor do que estar com você, eu vou estar com Jesus. Nós vamos viver com Jesus uma eternidade com Cristo, com aquele que nós cantamos, Senhor vem, e um dia Ele realmente virá. E um dia, o dia que será para sempre, no dia que será para sempre, nós estaremos com Ele. Amém?
Mas acontece que, além desses que eu falei, que zombam, que dizem, cadê o Senhor? Nós também acabamos nos rendendo a isso algumas vezes. Não pensem que eu estou falando do povo lá de fora, não é a palavra que eu vim trazer, não é, eles vão zombar da nossa fé, então toma cuidado. Não, quero falar com você que está aqui. A promessa de Jesus, de que Ele vai voltar, nós acabamos esquecendo. Eu acabo esquecendo. Vira algo automático na minha vida. Se domingo alguém vai cantar aqui Maranata, beleza, eu canto Maranata. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Aí segunda-feira, volto a trabalhar, volto a fazer minhas coisas. Aí sábado, canta aqui, pode morar aqui, tem fogo nos olhos. E além de nos esquecer dessa promessa, a gente começa a julgar. Realmente, acho que esse pessoal aí está falando, o que aconteceu com a promessa do Senhor? Cadê Ele? Tudo continua igual? Aí a gente começa a falar, cadê Ele? Tudo continua igual? A gente começa a dar razão para esse tipo de pensamento. Mas é verdade, né? 2000 anos que Ele falou e não veio ainda, será que eu continuo tendo fé nisso? E nós nos esquecemos, ou nós julgamos essa promessa demorada, justamente porque nós estamos presos neste mundo. Os nossos olhos só veem o que nós conseguimos enxergar aqui na terra. Os nossos olhos só veem trabalho, família, dinheiro, tudo que a gente vê, consegue enxergar e fazer aqui na terra. A gente está preso àquilo que acontece aqui. A gente está preso em um tempo que passa em anos, meses, dias, horas, minutos, segundos. A gente começa a falar, mas está demorado mesmo essa promessa. Versículo 9, 2 Pedro 3. O Senhor não demora em cumprir sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então o Senhor Jesus, Ele tem um motivo para não ter voltado ainda. Ele tem um motivo para gerar uma espera. E o motivo dele é maravilhoso, é a salvação. Olha o que Ele diz, Ele não quer que vocês pereçam, Ele quer que vocês cheguem ao arrependimento. E é por isso que Ele ainda não voltou. Deus é longânimo. O que é longânimo? Ele é paciente. Ele tolera mais um pouco. Ele vai esperar mais um pouco, para dar tempo da gente se arrepender e voltar para Ele. Mas uma coisa é certa: se você tem dúvida, se você acha que está demorando, ou se você nem crê nisso, está ouvindo pela primeira vez essa história de que Jesus vai voltar, quero dizer que essa promessa é certa. Ele vai voltar. Jesus vai voltar. Não tem conversa. Ainda que Ele espere, ainda que a gente julgue demorada, ainda que o mundo passe, ainda que demore mais 1000 anos, não importa. Jesus vai voltar. E assim como é certo que Jesus voltará, é certo que nós estamos aqui ainda. Eu quero chamar a atenção de vocês para isso aqui. É aqui que entra o impacto dessa expressão Maranata, o impacto na nossa vida. Olha ali os versículos 11 e 12. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Então, até que Jesus venha, e isso pode demorar ainda 1 ano, ou pode demorar 1000, eu não sei. Mas ainda que Ele venha, ainda que a promessa irá se cumprir, nós estamos aqui. Nós estamos aqui na terra. E o que é que nós devemos fazer enquanto isso? Será que eu devo sentar e esperar então?
Será que eu devo ignorar para não ficar ansioso? Ou então será que eu deixo as coisas acontecerem naturalmente? Vou vivendo aí desse jeito. Eu canto aqui Maranata, vem Senhor Jesus. E beleza, depois no outro culto a gente fala sobre isso de novo. Pedro traz a resposta. Como é que nós vamos viver até lá então? Até o dia do cumprimento da promessa. Como é que a gente vai viver? O que eu tenho que fazer até lá? E a resposta é, no versículo 12, no versículo 11, no final. Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia do Senhor e apressando a sua vinda. Então existe uma maneira de se viver até lá. Não, você não tem que sentar e esperar. Você não tem que deixar as coisas acontecerem naturalmente. Você não tem que esquecer para não ficar ansioso. Tem algo que você tem que fazer, tem uma atitude que você tem que tomar até esse dia. Não é ficar sentado esperando. Olha o que ele diz: vivam de maneira santa. O que é viver de maneira santa? O que é viver em santidade, que é o que a gente diz aqui na igreja, né? É viver uma vida que agrada a Deus. Lembra no começo do texto? Pedro diz, virão alguns homens que eles seguirão as suas próprias paixões. Viver em santidade é abandonar as nossas paixões da carne. Viver em santidade é nos guardar dos impulsos pecaminosos que nós temos. É nos guardar dos impulsos carnais. E quais impulsos carnais são esses? Alguns exemplos que a Bíblia traz: mentira, fornicação, o sexo fora do casamento, o adultério, roubar alguém, ou então insultar alguém. Esses são todos impulsos carnais que nós temos, e diante de Deus nós sabemos que são impulsos e desejos desagradáveis. Mas uma vida em santidade é uma vida distante de tudo isso. Uma vida em santidade é uma vida de se guardar para Deus. É uma vida de viver ao contrário desses impulsos, desses desejos, mas é fazer o bem, procurar fazer o bem. É seguir os impulsos, não da carne, mas do Espírito. Uma vez que nós somos o povo de Deus, nós não podemos viver como as pessoas do mundo. Quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Nós não podemos viver uma vida de pecado. O que Pedro está falando, enquanto esse dia não chega, vivam de forma santa, abandonem o pecado. Deixa de satisfazer os desejos da sua carne. Deixa de fazer aquilo que Deus reprova. E viva de forma santa. E vivam em piedade. O que é piedade? Não é só ser bonzinho e fazer o bem. Um homem piedoso, uma mulher piedosa, é alguém que é reverente a Deus. É alguém que é temente a Deus. É alguém que no seu interior, onde só Deus consegue ver, essa pessoa tem respeito, ela tem temor, ela tem amor pelas coisas de Deus e pelo próprio Deus. É uma pessoa que no seu interior prova que ama a Deus, onde ninguém vê. Nós somos piedosos com as nossas atitudes também, na forma exterior. Nós somos piedosos, nós amamos as pessoas, nós obedecemos a Deus. Falar para viver de forma santa e piedosa aqui na conferência, onde a gente vai estar junto aqui, povo de Deus, sexta-noite, sábado o dia inteiro. É muito fácil. É muito fácil ser santo e piedoso aqui. Muito dificilmente você vai ver um irmão aí chutando o outro, xingando o outro, pecando aqui, fazendo algo descarado aqui na nossa frente. Muito difícil vai acontecer isso. É fácil viver de forma santa e piedosa aqui, É fácil eu fazer o bem, eu dizer que eu sou bom. É fácil se eu só pregar aqui para vocês, sejam bons. Sejam santos e piedosos. Mas eu quero dizer sobre o nosso dia a dia, eu quero dizer sobre a nossa vida. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A vida cristã não é só isso aqui.
A vida cristã não é vir aqui na igreja somente. A vida cristã não é a gente se reunir igual a gente está fazendo aqui. A vida daqueles que têm fé vai muito além de reuniões como essas aqui. A nossa vida acontece lá fora. O final de semana aqui vai ser maravilhoso. Segunda-feira começa a vida de novo. Não que para agora, né? Mas segunda-feira começa lá o trabalho. Começa lá a faculdade, a escola. Você vai encontrar seus familiares, você vai encontrar seu vizinho. Isso é a vida cristã, em todos os momentos. E nós somos santos e piedosos em todos os momentos. Nós obedecemos a Deus no trabalho. Nós obedecemos a Deus na escola. Nós obedecemos a Deus quando nós estamos com nossos familiares. E principalmente nós obedecemos a Deus quando nós estamos sozinhos, sem ninguém vendo. Nós obedecemos a Deus no íntimo. Nós damos bom testemunho quando não tem mais nenhum crente perto. Dá bom testemunho com um crente perto é mais fácil. Não é fácil também, mas é mais fácil. Quando não tem nenhum crente. Quem sou eu? Quando eu vou jogar bola, quando eu vou pescar, quando eu vou, sei lá, fazer o quê? Quem sou eu? Quem nós temos sido? Nós passamos mais tempo com pessoas que não têm fé em Jesus. Nós passamos mais tempo com pessoas que não creem na promessa de Jesus de que Ele vai voltar. Eu passo mais tempo com as pessoas do meu trabalho do que com as pessoas da minha casa. Passo mais tempo com as pessoas que eu presto serviço do que para as pessoas aqui da igreja. Como é que é a minha vida cristã? Como é que eu posso ser obediente, piedoso aqui só? Nós temos amado a Deus acima de todas as coisas, ou nós temos trocado o Senhor pelos desejos diversos do nosso coração? E além de viver uma vida santa e piedosa, talvez essa aqui seja a chave da mensagem que eu quero trazer. Versículo 12, um versículo que a primeira vez que eu li, e durante muito tempo, eu fiquei pensando e tentando entender, e sempre me pegou esse versículo. 12, esperando o dia de Deus, e apressando a sua vinda. Olha o que Pedro está falando para a gente. Espere o dia de Deus. Espere, porque ele vai acontecer. Jesus vai voltar. Mas apresse a vinda dele. Apresse esse dia. Trabalhe para que esse dia venha mais rápido. E eu pensava, então, como é que eu vou apressar uma coisa que já tem data marcada? Como é que eu posso apressar uma coisa que depende só dele? É verdade que Deus já sabe o dia que Ele vai voltar. Deus já sabe. Deus já determinou. Isso diz respeito à sua soberania. O que é soberania? Deus, Ele tem autoridade sobre todas as coisas, sobre o tempo, sobre o mundo, sobre todas as pessoas. E Ele já decidiu, eu vou voltar. E eu já sei quando eu vou voltar. Deus é soberano, Ele está acima de tudo. Ele faz o que Ele quiser. Ele tem poder para fazer o que Ele quiser, quando Ele quiser. Mas quando Pedro diz, apressem a vinda do Senhor, ele está dizendo que nós, a igreja de Jesus, nós que temos fé, nós temos uma responsabilidade, a responsabilidade humana, de cooperar, de colaborar com a obra de Deus. Lembra que eu falei que Deus é soberano? Se Ele quisesse fazer tudo assim, Ele fazia. Se Ele quisesse ser totalmente, fazer a obra totalmente pela mão dEle, aparecer aqui, tirar eu e Ele, o próprio Deus, começar a pregar aqui, todo mundo ia se arrepender, o mundo inteiro ia se converter. Se Ele quisesse, Ele podia. Acontece que Ele decidiu. Ele simplesmente decidiu que nós seríamos seus colaboradores, nós seríamos cooperadores dele no seu plano perfeito, no seu plano eterno. Deus tem um plano perfeito e nós somos os seus colaboradores.
Não porque a gente sabe pregar bem, não porque a gente sabe tocar bem, não porque a gente é conhecido, não porque a gente tem um monte de coisa que a gente sabe fazer, mas simplesmente porque Ele quis assim. Ele nos escolheu para sermos seus colaboradores. A Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 5, nós somos embaixadores de Deus. Nós somos de uma pátria superior, nós somos do céu, mas nós estamos aqui como embaixadores. O que o embaixador faz? Ele traz a mensagem do lugar que ele vem. Ele trabalha para o líder dessa nação. Nós somos embaixadores de Deus, nós trabalhamos. Mas como é que nós podemos trabalhar para Deus? Como nós podemos colaborar? Como nós podemos e devemos cooperar com Ele? Jesus diz em Mateus 24, capítulo 24, versículo 14: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Olha o que Jesus diz: o evangelho será pregado em todas as nações, e então virá o fim. Lembre, no começo da mensagem que eu falei, Deus é longânimo, Ele é paciente, Ele espera. Espera o quê? Que as pessoas se arrependam. E como que as pessoas se arrependem? Ouvindo a mensagem do evangelho. E vocês sabem quem são os responsáveis pela mensagem do evangelho? Nós. Eu nunca vi Jesus pregando aqui, o próprio Jesus. Eu nunca vi o próprio Espírito Santo pregando aqui como pessoa. Ele escolheu a nós para levar essa mensagem. João Calvino, um teólogo, dizia: o evangelho não cai das nuvens como acidente, ele é levado pelos homens aonde Deus os coloca. Nós temos uma responsabilidade no plano de Deus. Nós temos essa responsabilidade de apressar o seu dia. Nós cooperamos com Ele. Deus nos colocou nesse mundo. E esse mundo que eu estou falando é a sua casa. Deus te colocou na sua casa, onde seu pai e sua mãe não são crentes, seu irmão, sua irmã não são crentes. Ou então eles são. Então Deus te colocou no seu trabalho. Seus colegas talvez não sejam crentes. Não sejam crentes no sentido de crer em Jesus. Deus te colocou na faculdade, porque ali muitas pessoas não creem em Jesus. Deus te colocou nesses lugares para você fazer a obra. Então cantar Maranata, essas músicas que a gente canta aqui são muito bonitas. Maranata, Senhor Jesus, vem. E a gente levanta a mão. Mas a mesma mão que a gente levanta para cantar Jesus vem, é a mão que a gente tem que trabalhar, é a mão que a gente coloca no arado. Colocar a mão no arado é pregar o evangelho, é fazer a obra de Deus. E para viver assim, dessa forma, santa e piedosa, esperançosa, esperando o dia do Senhor, apressando esse dia, nós precisamos estar com a memória fresca. Lembra que Pedro diz: eu escrevo essa carta aqui e a outra para despertar a memória de vocês, para despertar as lembranças de vocês na mente, para que vocês se lembrem das palavras que os profetas, que Jesus e que os apóstolos disseram. A gente precisa estar com a memória fresca. Como eu falei para vocês, várias vezes já me caiu a ficha de que Jesus vai voltar. Não pode acontecer isso de cair a ficha. Eu preciso viver por causa disso. Eu preciso viver para isso. Essa deve ser a minha causa. Esse deve ser o sentido da minha vida. Jesus vai voltar, é por isso que eu vivo. Jesus vai voltar, é por isso que eu trabalho. Jesus vai voltar, é por isso que eu vou na igreja. Jesus vai voltar, é por isso que eu quero construir uma família. Jesus vai voltar, é por isso que eu vou na escola. Jesus vai voltar, Maranata. Essa tem que ser a causa da nossa vida. E quando nós nos esquecemos disso, quando essa promessa, Maranata, de que Ele virá, é esquecida, isso gera alguns prejuízos na nossa vida. Quando a gente não tem na mente, essa memória, essa lembrança de que Jesus vai cumprir sua promessa, isso gera alguns prejuízos. Primeiro, que nós temos uma vida insatisfeita. Então olha para a sua vida e vê se você está satisfeito.
uma possível causa, é porque você esqueceu, ou porque você não sabia. Jesus vai voltar. Se você busca somente as coisas aqui na terra, talvez você tenha aí dinheiro, seu trabalho é bom. Talvez você tenha comprado o carro que você queria. Talvez você está num trabalho legal, lá, você está numa posição muito legal, mas você é insatisfeito se você se limita a isso. Ou então o contrário. Você não tem o carro que você quer. Seu trabalho não é legal, você não está ganhando bem. Você não tem dinheiro. Você só não é satisfeito porque você se esqueceu de que Jesus vai voltar. E esquecer disso também nos gera uma vida inoperante. Por que eu vou trabalhar? Por que eu vou pregar o evangelho? Por que eu vou fazer a obra de Deus? Se eu não tenho minha mente nisso, nesse dia, não tem sentido. Mas para nós, que temos fé em Jesus, para aqueles que creem nessa promessa, tudo tem um sentido. Tudo tem que ter, pelo menos tem que ter um sentido. A nossa vida tem um sentido e esse sentido é Jesus. O sentido da gente levantar todos os dias para fazer o que a gente tem que fazer é porque Jesus vai voltar. Quero convidar vocês a ficarem em pé. Meus irmãos, é preciso ter fé, é preciso ter foco nisso. Se você está aí esquecido, se você se identifica comigo, nossa, às vezes acontece isso comigo, eu esqueço que eu vou viver uma eternidade, eu esqueço que um dia todo sofrimento cessará, toda tristeza acabará, eu vou para um lugar que não vai ter doença, que não vai ter mais crise, que não vai ter mais choro. A gente precisa ter foco nesse dia, foco no cumprimento dessa promessa. Até que Ele venha, nós precisamos viver de forma santa, de forma piedosa, e nós precisamos esperar, viver esperançosos. Ele vai voltar e colocar a mão na massa, apressar a vinda dEle. Como? Pregando o Evangelho. Lembre-se das últimas palavras de Jesus, antes de subir aos céus: ide por todo mundo, pregar o Evangelho, ide fazer discípulos de todas as nações. Sejam minhas testemunhas, sejam cheios do Espírito Santo e sejam minhas testemunhas. Olha a importância que Jesus dá. Ele faz uma conclusão de todo o seu ministério, de toda a sua obra. Momentos antes dele subir, vão por todo mundo e pregam o Evangelho. Tudo que vocês ouviram de mim, toda a fé que vocês têm, vocês sabem que eu vou voltar, sabem que vocês viverão uma eternidade comigo. Agora vão e compartilhem isso. Agora vão e preguem o Evangelho. O último conselho do apóstolo Pedro, últimas palavras dele nesse capítulo, versículos 17 e 18. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Então, para aqueles que têm fé em Jesus, guardem-se para que não caiam. Permaneçam firmes na promessa. Cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus. Se você está desanimado, se você está insatisfeito, anime-se. Jesus vai voltar. Nós viveremos esse lugar que a Bíblia nos diz, que Jesus nos diz, um lugar de pleno prazer com Deus. Nós viveremos uma vida com Cristo onde não haverá mais todas essas dores, não haverá mais provação, não haverá mais tribulação, não haverá mais perdas, nós não vamos perder mais familiares, nós não vamos ter o desemprego, nós não viveremos crises, nós não teremos doenças. Ao Senhor seja dada toda a glória hoje, através das nossas vidas, que as nossas vidas sejam um culto ao Senhor,
Que nós possamos viver de uma forma que agrada a Deus, hoje e no dia que será para sempre. Amém? Haverá um dia que será para sempre, o dia do cumprimento da promessa. Amém?